Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma comunicação de nossa série Cadeia Temática dos Sete Reis. Nesta ocasião, para apresentar algumas informações que intitulo aqui por parêntese, coisas que dizem respeito à identificação das cabeças e que são, portanto, indispensáveis, preparando o ambiente para os episódios que se seguem. Vamos então às observações desta ocasião. Conforme apresentado na comunicação imediatamente anterior a esta, no nosso episódio 4, de que Apocalipse 17 está por um conjunto de temas e de palavras, de fato em correspondência com Daniel capítulo 7, algumas pessoas levantam então as seguintes observações. As sete cabeças podem, portanto, representar sete papas, do mesmo modo que as quatro cabeças do leopardo em Daniel capítulo 7 representam os quatro generais gregos, enunciados, portanto, quanto Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Seria isso mesmo? Será que as quatro cabeças do leopardo apontam para esses quatro generais? E se assim o é, as sete cabeças da besta de Apocalipse 17 também podem estar representando papas. Vamos observar o texto um pouco mais de perto e aplicar os mesmos princípios que temos feito até aqui. Como temos feito até aqui, nós vamos evitar opiniões e priorizar as aplicações por consideração, por atenção a essa regra de interpretação bíblica que é o princípio de alusões ou correspondências linguísticas, temáticas e estruturais. Vamos aplicá-las a Daniel capítulo 7 e capítulo 8 para termos então um panorama seguro no apresentar a interpretação. Daniel 7 está sendo assimetricamente repetido e ampliado em Daniel 8. Em Daniel 7 você tem um urso que se levanta sobre um dos lados, em Daniel 8 dois chifres que surgem, que estão na cabeça de um carneiro, o mais alto surgindo por último. Em Daniel 7, um urso que tem três costelas na boca. Em Daniel 8, um carneiro dando marrada nas três direções. Notem que aqui a intenção é clara. O escritor bíblico está deixando claro que Daniel 8 está continuando as informações de Daniel capítulo 7 com palavras diferentes. Continuemos, portanto. Ainda o texto bíblico diz que o leopardo sucede o urso, do mesmo modo que um bode sucede o carneiro no capítulo 8. Em Daniel 7 temos um leopardo com quatro asas, em Daniel 8 um bode que flutuava sem tocar o chão. Em Daniel 7, o leopardo com quatro cabeças. Em Daniel 8, quatro chifres surgem da cabeça do bode quando um chifre principal é quebrado. Notem mais uma vez a correspondência clara entre esses dois capítulos, conforme temos destacado aqui. Diante dessas evidentes correspondências, a proposta então para a reflexão fica: as quatro cabeças do leopardo, sendo quatro generais, correspondendo-se, portanto, às quatro pontas do animal de Daniel capítulo 8, um bode peludo, que ao quebrar-se um chifre grande e notável, surgem esses quatro em seguida. Muitos de nós temos dito que aquela ponta grande seria Alexandre Magno, notável rei da Grécia. No entanto, amigos, é óbvio que aquela ponta grande não se trata de Alexandre Magno em si mesmo, bem como as quatro pontas posteriores também não são quatro generais distintos, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Não tem condições de ser e, por sua vez, aquelas cabeças do leopardo não seriam também esses quatro generais, evidentemente. Por que não? É óbvio que não se tratam de pessoas individuais, mas de casas dinásticas. Se fossem pessoas individuais, amigos, teriam que esses quatro generais terem vivido pelo menos 250 a 270 anos, ou seja, desde que assumiram o território grego dividido após o ano 301 a.C., até que então o Império Romano os subvertesse
que acontece no final do primeiro século antes de Cristo. Essa é uma observação que em si mesma já nos convida a refletir que essas cabeças, que por sua vez correspondem às pontas do bode peludo em Daniel capítulo 8, não se tratam de pessoas individuais. Mas além disso, vamos fazer algumas observações quanto à leitura do texto em si mesmo, que é, sobretudo, o mais importante e é soberano para a interpretação do texto bíblico. Você, evidentemente, já deve ter notado que os textos proféticos em Daniel 2:7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17 comumente apresentam uma estrutura que nós podemos chamá-la de visão dada, visão explicada. Em um dado momento, o texto bíblico está apresentando a visão, em um outro momento, claramente, ele explica a visão que foi apresentada. Em Daniel capítulo 8, portanto, dos versos 3 até o verso 13, nós temos a visão que é dada, e dos versos 20 ao verso 25, a visão vai sendo explicada. Então vamos analisar aqui o fato da explicação da visão para percebermos realmente quem seriam as cabeças do leopardo ou as pontas do bode peludo. Vamos adiante. Notem que uma leitura atentiva, orientada pelo princípio mencionado aqui anteriormente, se encarrega de esclarecer esses pontos devidamente. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Notem, o primeiro rei. O ter sido quebrado, esse grande chifre, ou o primeiro rei, levantando-se 4 em lugar dele, desse primeiro rei, significa que 4 reinos, notem, não 4 pessoas específicas, mas 4 reinos se levantarão da mesma nação, ou seja, do primeiro rei, que aqui é chamado de nação, da mesma nação. E concluindo-se isso de maneira evidente, mas não com a força dele, do primeiro rei. Então, o primeiro rei é chamado de nação, do mesmo modo que as 4 pontas são chamadas de 4 reinos. Então, esse primeiro rei, amigos, não é o Alexandre Magno, mas a dinastia greco-macedônica de Alexandre, bem como que os 4 reinos ou 4 pontas, por correspondência 4 cabeças do leopardo de Daniel 7, não seriam 4 generais, mas 4 dinastias. As dinastias de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que por sua vez vão muito além no tempo, muito além da existência dessas 4 pessoas especificamente mencionadas aqui. Notem, portanto, que a leitura do texto corrobora evidentemente para o que temos mencionado até então. Diante desta leitura, podemos chegar a algumas conclusões sólidas e confiáveis. Pessoas individuais não são a correspondência para pontas proféticas ou cabeças proféticas. Mesmo a ponta grande sobre o bode não está adequadamente sendo correspondida por Alexandre Magno, mas sim a dinastia greco-macedônica dele, de Alexandre. Dinastia que continuou após a morte dele cerca de uns 20 anos. Ou seja, depois que ele morre em 323, Filipe III, irmão dele, continua até 317 e Alexandre IV, filho de Alexandre Magno, continua até 311 e o reino então vai se tornando cada vez mais insustentável quando em 301 definitivamente as 4 casas dinásticas desses generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, assumem os territórios que uma vez foram de maneira unida regidos por Alexandre e sua dinastia, ok? Mais uma outra observação ainda. Podemos com segurança afirmar que não existe suporte hermenêutico para tratar cabeça ou ponta
proféticos quanto correspondente a pessoas específicas. E se o termo cabeça, ponta, rei em Daniel não representa uma pessoa específica em textos proféticos, mas a inteireza hegemônica de uma nação, o mesmo deve se entender quanto às cabeças da besta de Apocalipse 17. Nunca no texto bíblico uma ponta profética ou uma cabeça ou rei em termos proféticos corresponde-se a uma pessoa específica, mas sim a expressão hegemônica de uma nação. Muito bem, chegando, portanto, à conclusão desse nosso estudo, desejamos que a boa mão de Deus seja contigo, lhe fazendo cada vez mais próspero no conhecimento da palavra do Senhor e na boa aplicação dela. Deus abençoe, até o nosso próximo episódio.